Fala galera do canal Openbox, aqui é o Insight. No vídeo de hoje, vocês viram aí na thumbnail, eu vou comentar com vocês a resolução de um problema que eu demorei muito tempo para conseguir achar, que foi o problema de memória RAM disponível no meu computador. Vocês viram na thumbnail que, sei lá, de 8 GB ou 16 GB só está utilizável metade, né? E a outra metade fica disponível só para hardware, né? Parece que algum hardware vai lá e come, né, parte da nossa memória RAM. E isso acaba sendo frustrante algumas vezes, né? Você compra dois pentes de 8 GB ou 2 de 4, né? Como é o meu caso aqui. Pior 2 de 4 ainda, né? Que totaliza 8. E você quer rodar jogos pesados. Eu, por exemplo, fui tentar rodar o Warzone. Só quando eu fui tentar rodar o COD que eu vi a dificuldade e o problema que eu estava passando. Porque no MSI só constava 4 GB, né? E inclusive aparecia a mensagem que eu não tinha memória RAM total. E aí eu fui me alertar para isso. Falei, como assim? Tem 8 GB, mas você está dizendo que eu tenho 4? Aí eu fui ver no gerenciador de tarefas, que é a thumbnail que está aí no início do vídeo, e estava lá a metade disponível para hardware, ou melhor, reservada para hardware. Isso aí foi um tiro no pé, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Eu não sabia direito o que resolver, a primeira vez que eu passava por isso, e eu fiquei muito tempo, tipo assim, mais semanas, ia em fóruns, ia pesquisar no YouTube, nada, ninguém conseguia resolver um problema. Eu pesquisava Facebook também, botava dúvida, o pessoal, às vezes alguns até tentavam ajudar, sei lá, de bom coração mesmo, mas não resolvia. Todas as dicas, todas que tinham, eu fui em fóruns da Microsoft antigos e nenhum conseguiu. Eu vou fazer para vocês o meu relato de como está a minha configuração e de tudo que eu fiz, e espero que algum deles te ajude, tá? É meio que como se fosse uma dica, uma experiência minha que eu estou passando para vocês, e se de alguma forma ajudar, vocês coloquem nos comentários. Eu acredito que pelo menos uma delas vai te ajudar, tá? Então eu vou tentar mais ou menos começar das mais fáceis e ir para as mais difíceis. Algumas vão ser repetidas, porque se você veio para esse vídeo, você já viu infinitos outros vídeos também e não conseguiu resolver. Mas espero que de alguma forma isso aí ajude vocês. Bom, como é que está a minha configuração atual, meu PC? Ele é o Ryzen 5 1400, trabalhando com clock de 3.6 GHz, um HD e um SSD de 128 GB para colocar o sistema operacional, dois pentes de RAM, 4 GB cada um, a 2666 MHz que eu importei no AliExpress, são memórias RAM da Reno, já saiu de estoque, não tem mais ela lá na China na data da gravação desse vídeo. Todas essas peças tem unboxing aí no canal. GTX 1660 da Galaxy, placa-mãe é 1 GB, AB350, tá? E essa aí são os hardware, né? Além disso tem a fonte também de 450 watts, tá? Então, aparentemente tudo muito, muito bonito, né? Tudo muito perfeito, mas alguma coisa ali dentro não encaixou. Com relação à parte de software, vou falar para você algumas coisas, algumas considerações aqui. O meu é o Windows 10, 64 bits, tá? Se for 32 bits, ele limita a memória até 4 GB, então já fica atento com isso aí. Verifique se o seu PC é de 64, se for 32, já formate ele para 64, senão você vai ficar limitado, dependente de quanta RAM você botar. Se não me engano, acho que é 4 GB que limita, tá? De sistema operacional é isso, tudo atualizado. Windows 19.09, versão mais recente na data desse vídeo. Driver também mais recente da NVIDIA, tá? Só comentando para vocês, não que isso tenha alguma relação com a memória RAM, mas é importante passar também, é o WHQL do dia 23/3, tá? É o mais recente, e eu também fui atualizando ele na medida que eu tinha esse problema e também não resolvia. Processador, tá? O drive do processador também instalado, é o AMD Ryzen Master, na versão própria do Ryzen 5400 também. Fiz a atualização do chipset, tá? E fiz algumas outras atualizações de LAN, enfim, alguma coisa ou outra no site da placa-mãe da Gigabyte. E ele estava na BIOS F40, se eu não me engano, tá? Não estava na última BIOS, a última BIOS é a F50. Então já me atentei para isso. Bom, aí o que acontece? Passei para vocês a parte de hardware e software e comecei a ter problema, então, já ia falar também antes, dessa indisponibilidade de memória RAM. E o que eu fiz? Comecei a primeiro pesquisar em fóruns. Aí, alguns fóruns falavam o seguinte, pode ser que o seu processador ele tenha gráficos integrados, não é o meu caso, mas pode ser que ele tenha gráficos integrados e isso acaba limitando, né, a utilização de memória, porque a BIOS puxa para ela, né, o processador puxa para ele um pouco da memória RAM que está no seu sistema, porque não é uma placa de vídeo, a placa de vídeo é uma APU integrada ao processador, então é natural que tenha esse push de memória RAM.
Se você estiver utilizando um Ryzen com final G e você está sentindo isso nas configurações, é porque o seu processador precisa alocar um espaço de memória RAM disponível na BIOS, né? Então você tem que entrar na BIOS do seu computador, apertar Del, ficar apertando até você entrar na parte de gráficos integrados e lá você seleciona se você quer aumentar ou diminuir, se você achar que precisa. Então, por padrão, se não me engano, acho que vem 2 ou 3, aí você pode estar alterando, botando 1, 2, mas eu recomendo deixar em estoque mesmo do jeito que vem, tá? Mas se você sentir necessidade, agora, tenha em mente que se você tiver final G, você vai ter esse problema. Bom, esse era um dos problemas. Mas não era o meu caso, porque eu não tinha processador com final G. Eu tenho uma placa de vídeo, uma Galaxy 1660. Muito boa, por sinal. Bom, e aí o que eu fiz? Se não, o meu caso não era de problema de processador, então não tinha nada a ver com, em princípio, mexer com gráficos integrados na BIOS e correção aqui em Windows, tá? O que eu posso adiantar para vocês, pessoal? Se vocês não tiverem gráficos integrados, muito provavelmente é um problema de configuração da sua memória RAM. Pode ser defeito, mas se não for defeito, vai ser problema de configuração incorreta, seja no Windows, seja na BIOS. Bom, vamos lá então. Aí eu voltei a me atentar para o seguinte, eu vi em um outro fórum da Microsoft que a pessoa estava recomendando que se fizesse a atualização de BIOS da placa-mãe, porque isso aí, em Ryzen de primeira geração, havia uma certa incompatibilidade, então é mais ou menos isso aí, de forma genérica, tá, o que foi recomendado lá. Então falou, atualize a sua BIOS para a versão mais recente. Eu não tinha atualizado, falei, bom, vamos ver se vai resolver. O que eu fiz? Não tinha experiência, não é um procedimento difícil, mas ele tem um certo cuidado, principalmente com a Gigabyte. Então foi atualizando uma por uma, até chegar na BIOS F50, que é a BIOS mais recente. Subi, fui no gerenciador de tarefas e continuava o mesmo problema, tá? Mas isso aí eu fiz bem depois, tá? Essa atualização de BIOS. Antes eu tinha feito algumas coisas mais básicas. Por exemplo, eu fui testar o msconfig, né? Na aba de CMD, de ter o CMD, msconfig, que é um comando, fui lá em inicialização e tem uma caixinha lá, você deve ter também visto essa opção aí em vários fóruns, várias dicas aí. Se você habilitar com a inicialização de memória máxima, tá? Essa é uma das dicas mais iniciantes assim, e basta você entrar no CMD e você faz lá a sua alteração, reinicia o sistema e vê se sofreu algum efeito. Tem pessoas que recomendam que fica ativado, outros que recomendam desativar, outros que recomendam ativar só para você fazer um teste. Então vá lá e faça, bote com 8, 112, alguma coisa assim, eu não me lembro direito, ou se você tiver, não sei, bote 6 GB, enfim, faça a alteração que você achar necessário, reinicie o sistema, o subsistema e veja no gerenciador de tarefas se isso aí resolveu o seu problema. Mas muito provavelmente não deve ter resolvido também, né? Então, se você fez isso aí, esse que é o procedimento inicial, é o que eu mais recomendo de início, tenha em mente o seguinte, execute o verificador de memória de diagnóstico do Windows, que é um procedimento bem fácil também, basta você digitar ali na aba de pesquisa do menu iniciar, diagnóstico de memória do Windows. Aí você coloca, reinicia, bem simples, e ele faz um teste automático de verificação da sua memória. Se tiver algum erro, ele vai estar acusando ali, tá? Pode ser que a sua memória RAM apresente defeito, mas não acuse ali. Então o que eu recomendo fazer? Além desse teste, se você quiser, e eu acho conveniente, utilize o MainTest 86. Eu não vou fazer tutorial dele aqui, eu estou só comentando para vocês, porque ele é um software muito antigo e muito completo. Ele analisa todas as linhas de memória que você tem, uma por uma. Eu recomendo que você, se você tiver 2 pentes, utilize um pente e faça o teste, utilize o outro pente e faça o teste separado, tá? Mas é bem fácil, basta você ver um tutorial no YouTube do MainTest 86, né? Eu fiz ele também, e não acusou. Então eu comecei a ficar problemático, porque fiz o básico, que é o msconfig, diagnóstico de memória, fiz o MainTest 86, não acusou problema, eu tinha convicção, e a conclusão que a gente chega é essa, de que a memória, se não foi acusado erro, é porque ela está saudável. E a conclusão que eu cheguei é o seguinte, é uma configuração incorreta da minha máquina, é alguma coisa que não está indo bem. Aí foi que eu fiz a atualização de BIOS e formatei o PC, até formatar o PC, porque eu achei que fosse algum bug do Windows, então também formatei o PC, não adiantou, e eu comecei a ficar naquela neura, né? Fui pesquisando, gráficos integrados não era, problema na memória RAM não era, eu achei até que era por ser memória RAM chinesa, talvez tivesse alguma coisa que estivesse impedindo, mas não era. O que eu fiz? Fiz a borrachinha também, passar a borracha branca, né? Nas laterais dela, tirar o pincel também, que às vezes era algum mau contato, também não resolveu. Testei, como a minha placa-mãe tem 4 slots, e são 2 pentes de 4,
eu retirei um pente, testei individualmente um pente em cada slot, testei outro pente em cada slot, não apresentou nenhum problema. Então eu cheguei à conclusão, cara, não tem jeito, desisto de mexer com isso. E era só uma configuração incorreta. E parece até coisa boba. A minha memória RAM, ela é de 2666 MHz. E estava setado aqui a 2667. Eu não sei se isso aí tinha alguma diferença, se a memória RAM não conseguia subir. Sei lá que diabos que aconteceu, que por acaso eu fui mexer no clock da memória RAM, só isso. Coloquei a 2400 e subiu com os 8 GB normalmente. Eu vou fazer um teste para vocês ali e vocês vão ver que é bizarro. Então, se você fez todas essas dicas aí e não adiantou, reduza o clock. Às vezes é o clock da sua memória RAM, que uma está em descompasso com a outra. Às vezes pode ocasionar algum problema em reservar hardware. Então estava com 2666, reduzi para 2400 e funcionou numa boa. Desbloqueou os 8 GB, eu estou utilizando tranquilamente. Quer ver? Olha que bizarro que eu vou mostrar para vocês que eu estou falando que é verdade. Quer ver? Vamos lá então pro PC. Bom, pessoal, então vocês veem aí na parte de gerenciamento de memória do gerenciador de tarefas, a gente tem 8 GB total e uso da memória 8 GB com apenas 50 MB reservada para hardware, o que é muito bacana. A velocidade aqui, ó, percebam bem na relação da velocidade com a quantidade reservada, tá? Então a gente vai vir, vamos dar um fechar, vamos vir aqui, ó, vamos aplicar um reiniciar, vamos aguardar ele fazer o processo de reinicialização e vou fazer alterar, somente isso, alteração de clock da memória RAM vai fazer com que o computador inicie só com metade da RAM disponível. Vamos lá, foi, já deu o primeiro processo de boot aí, Gigabyte. Beleza, entramos na tela de BIOS. Nós temos Advanced Memory Settings, clock de 24. Se a gente botar aqui, ó, alto, pronto. Isso aqui já é o suficiente para bagunçar a brincadeira toda. Save e exit. Ok. Agora a gente vai subir o Windows e aí você vai ver que vai começar a ter algumas coisas estranhas aí, né? Lá na parte de gerenciamento, ó. Já está demorando um pouquinho mais. Reiniciou novamente. Vai passar pela tela da BIOS, Gigabyte. Processo de boot aqui com... Ó, já começou a aparecer aqui alguma coisa. Cooler parou, voltou. Ok. Será? Bom, vai entrar aqui na minha área de trabalho. Subiu, beleza, carregou tudo. SSD é uma delícia, o sistema já está operável. Vamos esperar ele carregar aqui. Vamos vir aqui, ó, desempenho. Olha que bizarro. Olha que bizarro, galera. Vocês viram? Aqui. Aí, ó. Reservada para hardware. 4 GB só. Dos 8, só tem 4 GB disponível. Porque os outros 4 GB, de alguma forma, eu não sei a relação. Aí tem um conhecimento realmente em TI para a gente poder analisar a fundo o que aconteceu. Mas para a gente voltar ele à situação normal, vocês viram aí, sem corte, sem nada, sem edição. Agora, ó, tela de Dell, vamos ficar apertando aqui. O sistema está ali, já deu início aqui o boot inicial. Entramos na tela de BIOS, Advanced Memory Settings, digita aqui, opa, sem querer, 32 não vai, né? 24, pronto. Save exit, ok. A fan ela vai parar um pouco, vai reduzir até parar. Por enquanto ainda não foi carregado nada. Agora carregou, tá? Vai passar pela tela da BIOS de novo. Parou, voltou. Beleza. Vai subir na minha área de trabalho. E agora? Tchan, tchan.
É impressionante. Galera, é para aplaudir de pé. Eu tenho certeza que isso aqui que eu fiz vai te ajudar a resolver esse problema de memória RAM reservada para rádio. Se você gostou, digita amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Se inscreve aí no canal caso você tenha gostado do meu trabalho. Você me ajuda demais. Valeu, pessoal. Então, vou encerrar o vídeo por aqui. Tudo de bom e até a próxima.